Olá, cientistas, sejam bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube para falarmos um pouquinho sobre assuntos de laboratório. Estamos falando sobre citologia nesse momento. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos dar continuidade aos critérios de malignidade que nós começamos a ver no último vídeo. No último vídeo nós falamos sobre o aumento da relação núcleo-citoplasma, nós falamos sobre a nisocariose e a forma do núcleo que pode se perder, assim como também o contorno do núcleo que pode acabar sofrendo algumas alterações quando eles estão sofrendo algum processo neoplásico, algum processo maligno. E hoje nós vamos dar continuidade a essas atipias, a esses critérios de malignidade, para que a gente possa estar bem embasado para começar a falar sobre lesão. Beleza? Antes da gente começar, não esquece do básico, que é deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos para as próximas notificações e depois é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, o próximo critério de malignidade que é muito importante é a hipercromasia. Bom, a gente pensa o seguinte, já que o vírus está fazendo com que o núcleo trabalhe mais, isso significa que ele tem mais material genético dentro desse núcleo, sendo processado ali. E esse material genético que está sendo processado, ele vai ocupar espaço ali dentro daquele núcleo, ele não vai embora, né? Ele vai ficar ali dentro. Então, quando eu coro essa célula, esse núcleo, com a hematoxilina, e ele tem muito material genético dentro daquele núcleo, é natural que o núcleo fique mais escuro. Então, esse é um critério que pode estar relacionado à malignidade. Aí, de novo, porém, a gente tem uma outra questão. Processos inflamatórios um pouco mais intensos, principalmente os que são cometidos por Cândida e Tricomonas, também podem trazer para a gente uma hipercromasia nesses núcleos. Bom, mas toda vez que eu falo de uma atipia, eu falo que isso pode estar também presente no processo inflamatório. É exatamente isso. É por isso que quando a gente entrar em lesão, a gente vai entender que um critério apenas não é suficiente para você estabelecer que aquela célula está de fato maligna. Você precisa de uma quantidade específica dentro da própria célula de critérios e precisa de mais células, de várias células, com mais critérios de malignidade. Aí você pode dizer que aquele esfregaço apresenta malignidade. Então, como aqui a gente está falando dos critérios, eles sozinhos não podem dizer para mim que aquele esfregaço é um esfregaço que apresenta malignidade. Para que eu possa dizer isso, eu preciso de mais critérios dentro de uma única célula e preciso de mais células que apresentem esses mesmos critérios, ou até critérios um pouco diferentes, mas que me deem quantidade e qualidade para que eu possa liberar um laudo corretamente. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a hipercromasia, ela vai fazer com que esses núcleos fiquem muito mais escuros. Então, você vai observar, principalmente se você tiver ali no campo células próximas, uma célula normal e uma célula maligna, você vai observar que o núcleo fica muito mais escuro, né? Bem mais escuro mesmo. E por isso é importante a gente ter uma boa coloração, tá? A gente fazer a coloração no tempo certo, com corantes que sejam realmente bons, porque senão a gente acaba não conseguindo ver essa diferenciação. Isso para a gente é primordial. Uma boa coloração vai fazer toda a diferença na sua análise naquelas células ali. Tá? Então a hipercromasia, ela nada mais é do que um aumento na tonalidade daqueles núcleos. Os núcleos ficam muito escuros mesmo. Tá? E isso vai dar para a gente uma ideia de que isso pode ser um processo maligno. Uma coisa importante, a gente precisa lembrar que uma coisa é o núcleo estar escuro, a outra coisa é o núcleo estar muito claro, dando a impressão de que os outros é que estão escuros. Então como é que eu vou fazer essa diferenciação? Muito simples. Preste atenção no tio agora que você vai entender. Senta que lá vem a história. Olhe para os neutrófilos que estão no esfregaço. Os neutrófilos que estão no esfregaço
vão dizer para você se aquele núcleo está hipercromático ou se ele está normal. Núcleos hipercromáticos terão sua tonalidade muito próximas ou iguais às dos neutrófilos. Núcleos normais tendem a ser mais claros do que os núcleos dos neutrófilos. Então, se você quiser saber se aquele núcleo realmente está hipercorado ou se é o núcleo do lado que está muito claro, olha para o neutrófilo que estiver perto. Se não tiver neutrófilo muito perto, você vai procurar um neutrófilo, você vai memorizar a tonalidade daquele núcleo e vai comparar com os outros núcleos que você está pesquisando. Supletivo, supletivo! Aí você vai falar, tá igual, então esse núcleo está hipercromático. Não, não está, está bem mais claro, então ele não está hipercromático. É o outro núcleo que está claro demais, né, por algum motivo, e aí está te dando a impressão de que ele está mais escuro. Tá? Então sempre compare os núcleos que você tem essa dúvida, se está hipercromático ou não, com os núcleos dos neutrófilos mais próximos. E aí você vai ter essa ideia com mais tranquilidade e você vai poder dizer se ele está realmente hipercromático. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é a irregularidade na distribuição da cromatina. A cromatina nada mais é do que o material genético que está ali, que é o que cora com a hematoxilina. E esse material genético, normalmente, em condições fisiológicas, condições normais, esse material é bem distribuído na célula. Tanto que você vai olhar lá, a célula está toda, o núcleo, na verdade, né? O núcleo da célula está todo lá da mesma cor, bonitinho, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Quando existe um processo maligno, essa cromatina tende a se agrupar em alguns grumos e algumas outras partes ficam mais claras. A gente chama isso de espaços vazios ou de sal com pimenta. A pimenta que a gente está comparando seria a pimenta do reino, que tem aquela tonalidade mais escura, e o sal que é claro. Então fica uma parte, uns grupinhos assim dentro do núcleo mais escuros, seria a nossa pimenta, e outros grupinhos mais claros, que seria o nosso sal. Ali tem menos cromatina nessas partes mais claras. Né? Então, a gente tem essa má distribuição da cromatina por conta de alguns processos, e aí a gente tem essa ideia de que isso pode ser um processo maligno. Tá? Essa é mais difícil de você pegar em outros processos de reatividade. A gente enxerga com mais clareza em processos malignos. Tá? Mas, como eu já disse, ele sozinho não pode ser um critério de malignidade também. Tá? Ele precisa vir acompanhado de outros processos. Beleza? Mas a gente pode encontrar isso. Aliás, a gente precisa observar bem isso por conta de processos, principalmente os processos reativos mais intensos. Isso pode acontecer nesses processos reativos, mas junto com outras atipias, ele é um indicador sim de malignidade. Tá? Um outro que pode acontecer é a bi ou a multinucleação. Ou os dois no mesmo esfregar, você pode ter bi e multinucleação, que não são de forma alguma critérios de malignidade isoladamente. Para que seja critério de malignidade, você precisa que ele esteja associado a outras atipias, até porque em processos inflamatórios mais intensos você tem bi e multinucleação. Aliás, na herpes, por exemplo, você tem multinucleação. Você tem multinucleação, você tem amoldamento nuclear, você tem a cromatina mais espalhada para a periferia do núcleo. Então, você tem essas características. Tá? Então, você precisa observar a bi e a multinucleação com outros critérios. A binucleação, até a multinucleação, ela vai estar presente quando tiver coilócito. É normal, é comum a gente observar coilócito com binucleação. Tá? Às vezes, até com 3 núcleos a gente consegue ver. Então, é um pouquinho mais fácil de encontrar. É mais difícil de encontrar binucleação em células glandulares, mas a binucleação e a multinucleação a gente acaba encontrando mais em células do tipo escamosa e metaplásica. Tá? E um outro critério, que é a presença de cromocentros ou nucleolo. Existe um debate, né, uma discussão sobre essa questão. É cromocentro ou é nucleolo? Nucleolo é quando é na célula metaplásica, na célula glandular, quando é na célula escamosa é cromocentro. Beleza.
Mas a ideia morfológica, o que você vai olhar no microscópio, é basicamente a mesma coisa. Tá? É um núcleo dentro de um núcleo. Esse núcleo está ali, bonitinho, grande, e você tem dentro dele uma pintinha. E essa pintinha a gente chama de nucleolo. Esse nucleolo ele é um aglomerado de RNA. Isso diz para a gente que a célula está em atividade. E a gente pode encontrar de forma fisiológica em células metaplásicas e células glandulares, tá? Porque são células mais reativas, principalmente as metaplásicas, né? No reparo principalmente, a gente vai ver muita célula de reparo, muitas células metaplásicas no reparo, com anisocariose, com um aumento nuclear, com presença de nucleolo. Tá? Mas o nucleolo na malignidade, ele tende a ser maior e às vezes a gente tem mais de um nucleolo nessas células. Tá? Então a gente vai poder ver imagens sobre isso e vocês vão conseguir visualizar bem. Então a presença de nucleolo ela também é um critério de malignidade. Quando os nucleolos eles estão grandes, a gente chama eles de macronucleolos. Tá? Ainda que a gente só consiga ver pelo microscópio, mas em relação ao nucleolo normal ele está bem maior. Então ele pode se apresentar de tamanhos bem maiores. Em lesões do tipo glandular, eles tendem a ser até bem mais aumentados do que nos escamosos. Tá? E no escamoso, como a gente falou que é o cromocentro, né, ele é muito parecido com o nucleolo, tá? Mas ele pode ter uma forma um pouco menos arredondada às vezes em algumas células. Mas a ideia é um pouco parecida. Tá? Antes da gente continuar, pessoal, não esquece do like no vídeo e de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo. Se você estiver gostando do vídeo até aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ter esse conteúdo também. Tá? Quando a gente fala no vídeo passado eu estava falando sobre o formato nuclear. Quando a gente fala do formato nuclear, a gente também está falando da borda nuclear. Tá? E aí, um que eu não falei no vídeo passado é o espessamento dessa borda nuclear. Então, a borda nuclear normalmente é uma linha fina, você consegue ver ali o contorno, mas quando a gente tem um processo de malignidade, a cromatina adere à borda nuclear, fazendo com que essa borda nuclear fique mais espessa. Então, nós temos mais um outro critério nuclear de malignidade. Isso é parecido com uma infecção que eu acabei de falar aqui também, que é a infecção por herpes. Quando a gente fala daquele aspecto de vidro fosco da herpes, a gente está falando disso. A cromatina foi para a periferia do núcleo, aderiu às bordas nucleares, então ela também fica com a borda espessa e por dentro fica com um aspecto opaco de vidro fosco. Porém, nos processos de malignidade, esse aspecto de vidro fosco a gente não enxerga. O que a gente enxerga é que a cromatina, a borda nuclear, perdão, fica mais espessa, mas a cromatina ainda continua sendo vista dentro do núcleo mais espalhada, às vezes irregularmente, mas a gente consegue ver elas espalhadas. Uma coisa legal, eu vou tentar botar um desenho aqui para vocês conseguirem enxergar. Como é que eu sei, por exemplo, que a cromatina está mal distribuída? Você vai fazer o seguinte. Aí é uma questão de imaginação, você precisa conseguir imaginar isso. Você vai ver, olhar para o núcleo, vai traçar uma cruz nesse núcleo. E aí você vai observar se nesses 4 quadrantes do núcleo tem a mesma ou parecida a mesma quantidade de cromatina. Se você observou que em um desses quadrantes ou mais quadrantes você tem menos cromatina que outros, a cromatina está distribuída de forma irregular. Então, você já sabe que você tem aí mais um critério para contar e dizer se esse esfregaço realmente apresenta malignidade ou não. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!